Olá, eu sou o Luciano e vim aqui testemunhar para vocês uma parte daquilo que Deus fez na minha vida. Eu venho de uma família baseada no cristianismo, de uma família evangélica de uma tradição muito atrás, muito anterior, ou seja, eu sempre fui evangelizado desde criança. Eu já sabia o que era certo e o que era errado, mas eu relutei por muito tempo fugindo, dos caminhos do Senhor, mesmo eu sabendo o que eu tinha que fazer. Até que no ano de 2011, completou 14 anos agora, no dia 1º de julho de 2011, casualmente no dia do aniversário do meu irmão, onde eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Diante de duas situações que aconteceram na minha família, algo assim que marcou muito a minha vida. A gente teve um detalhe com uma sobrinha minha, assim que ela nasceu, algo que chacoalhou com a minha vida, que ele também tem um testemunho muito forte. E depois, passou mais um tempo, eu também tive algo semelhante na vida do meu filho, Paulo Henrique. E através dessas situações, eu aprendi a entender e reconhecer que Deus, ele fez algo grande na minha vida e na minha família. E foi no momento que eu me posicionei e aprendi a entender, que eu tinha que literalmente me entregar de corpo e alma para Jesus. E a minha conversão no momento do acontecimento foi algo um pouco diferente. Foi numa madrugada que eu estava numa angústia muito forte, e eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia dar aquele passo adiante. Eu me acordei na madrugada e eu aceitei Jesus, no banheiro, dentro do banheiro. Eu tranquei a porta do meu banheiro e pedi para Deus, assim: Senhor, se tu queres algo comigo, que o Senhor me dê um sinal agora mesmo, de alguma forma. E eu saí do banheiro, e fiquei caminhando pela casa e nada aconteceu, não vi nenhum sinal. Onde eu tomei meu posicionamento de entender assim, então eu tenho que tomar minha decisão, eu tenho que fazer a minha parte. Onde naquela hora mesmo eu me ajoelhei, entreguei minha vida para Jesus e falei assim: a partir de agora minha vida pertence a Ti. E de lá para cá, tantos testemunhos, tantas histórias que aconteceram, e hoje eu estou aqui para contar essa breve história para vocês daquilo que Deus fez na minha vida. Olá, sou o Moacir, me converti em 1997, sou ex-usuário de drogas e tive encontro com Jesus em 1997, como falei agora, Assembleia de Deus. Um trabalho de ciclo de oração, foi impactante na minha vida. Eu que andava com uma vida sem rumo, sem direção, mas naquela noite eu tomei uma decisão de aceitar Jesus como Salvador. E Jesus me batizou com o Espírito Santo naquela hora. E eu fui liberto das drogas, dos vícios, e tive uma experiência muito impactante. Depois de me converter, Satanás me visitou no meu quarto e fez uma pergunta para mim: por que eu tinha aceitado Jesus? Mas eu tomei um posicionamento de seguir em frente, nesse caminho que conduz à salvação. E Ele tem me colocado muitas bênçãos, uma esposa, filhos, e de hoje eu sou muito feliz. Sou liberto das drogas, dos vícios e sirvo a Jesus. Meu nome é João e eu quero contar meu testemunho. Em 2023, no mês de junho, era um dia lindo, maravilhoso, mas para mim não. Eu estava sofrendo, eu comecei a sentir um mal dentro de mim, comecei a sentir uma angústia. O dia não estava lindo para mim. E nesse dia, imagina, eu trabalho com pessoas. E cada pessoa que entrava dentro da minha sala para eu fazer o atendimento, eu começava a odiar aquela pessoa, ou a falta de ar começava a aumentar cada vez mais. E quando chegou no horário do meio-dia, eu peguei o meu carro, saí do serviço, fui até um loteamento que tem aqui perto, ali onde é a Unimed hoje. E nesse dia, longe de tudo, eu cheguei lá, acendi o meu cigarro dentro do carro e fiquei lá. Mas aquela sensação só me piorava. E quando um tempo atrás, uma semana atrás mais ou menos, eu tinha ido numa igreja, então eu tinha escutado um pouco a palavra. E eu olhei para o céu e pedi para Deus: Deus, se realmente você existe, Pai, então fala comigo, fala de algum jeito, nem que seja por uma música. Então eu entrei no Spotify, peguei uma pasta qualquer, nem me lembro qual a pasta, botei no aleatório e veio aquela música, Tá Chorando Por Quê? E, gente, naquele momento o Espírito veio, essa depressão que estava me matando
foi embora no mesmo instante e eu me senti abraçado. Depois desse dia eu me posicionei para o Senhor e o Senhor me guiou até essa casa. Essa casa me recebeu, me cuidou. Depois eu aprendi a ser um pai melhor, coisa que eu não fazia antes. Deus me deu uma família, fui batizado e agora por último ainda me casei. Leonardo falando, quero falar um pouco do meu testemunho e da minha conversão como cristão. Em 2017 foi quando eu me batizei, mas não tinha entendido ainda o propósito de um sacerdote e de um posicionamento dentro da minha casa e com a minha família. 4 anos depois eu tive um episódio onde eu me deparei com a situação que eu poderia ter perdido o que eu mais preconizo e o meu bem mais valioso, que é a minha casa e a minha família. Com esse episódio eu decidi me posicionar, né? Entendi qual era a minha posição como um sacerdote, como um cristão e como um homem dentro da minha casa, entendendo qual era o meu papel fundamental para que a minha casa fosse protegida de todas as armas que o mundo espiritual vem contra nós. Então quero incentivar vocês a se posicionarem perante a Deus e as responsabilidades que um homem tem para tocar uma casa. Tudo bem? Meu nome é Thiago. Vou contar um pouquinho da minha história. Há mais ou menos 4 anos chegamos em Araranguá, eu e minha família. Foi um momento muito difícil, onde eu estava passando por muitas lutas emocionais, uma luta interna muito grande. E uma das noites que nós estávamos em casa, Deus falou comigo, através do meu filho. Nós estávamos com uma visita lá em casa, meu sogro e minha sogra. Estavam no quarto com ele brincando. E eu estava na sala com a minha esposa, deitado no chão, a gente conversava. E eu dizia para ela que acho que Deus não me ouvia mais, não falava mais comigo, parece que tinha me abandonado. E passou um momento, meu filho saiu do quarto, chegou na sala, deitou entre a gente e olhou para mim e disse assim: fica tranquilo, eu nunca esqueci de ti, eu estou contigo. Aquilo foi muito forte, porque não tinha como ele ter ouvido tudo que a gente conversou. Bem-vindos à conferência Homens Posicionados.